A história raramente anuncia quando está prestes a mergulhar no abismo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Europa tentou convencer a si mesma de que havia aprendido a lição definitiva sobre os horrores do conflito moderno. Monumentos aos mortos foram erguidos, tratados foram assinados e discursos sobre paz ecoaram pelos parlamentos. Mas por trás dessas tentativas de normalidade, permanecia um ressentimento profundo, silencioso e corrosivo. As feridas abertas pela guerra não haviam sido curadas. Elas apenas foram cobertas por uma fina camada de esperança frágil. Na Alemanha, esse sentimento era particularmente intenso. A derrota de 1918 não foi apenas militar, mas psicológica. Para muitos alemães, a guerra não havia sido perdida no campo de batalha, mas traída internamente. Essa narrativa, alimentada por nacionalistas e ex-generais, ganhou força em uma sociedade que buscava explicações simples para um trauma complexo. O Tratado de Versalhes tornou-se o símbolo máximo dessa humilhação coletiva. Ele não representava paz, mas punição. Nesse cenário emerge Adolf Hitler. Diferente da imagem que a história cristalizou, Hitler não surgiu imediatamente como um ditador absoluto. Ele foi, antes de tudo, um produto do caos. Um veterano de guerra frustrado, sem grande destaque social, mas dotado de uma habilidade incomum de transformar frustrações individuais em discursos coletivos. Ele compreendeu algo fundamental. Pessoas feridas não buscam apenas soluções, buscam sentido. E o nazismo ofereceu esse sentido por meio do ódio. O partido nazista não cresceu apenas por sua ideologia, mas por sua capacidade de comunicação. A propaganda transformou problemas econômicos em inimigos humanos. A inflação, o desemprego e a pobreza deixaram de ser fenômenos complexos e passaram a ter rostos específicos. Judeus, comunistas, intelectuais e minorias foram convertidos em bodes expiatórios. O medo foi reorganizado em narrativa política. A República de Weimar, estabelecida após a guerra, enfrentava dificuldades profundas. Governos instáveis, coalizões frágeis e crises sucessivas minavam a confiança popular. A democracia exigia tempo, debate e concessão. O autoritarismo oferecia rapidez, clareza e força. Em períodos de desespero, essas características tornam-se sedutoras. Hitler não destruiu a democracia alemã em um único ato. Ele explorou suas fragilidades até que ela desmoronasse por dentro. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler por meios legais. Esse detalhe é essencial para compreender a tragédia que se seguiu. Não houve um golpe clássico no início. Houve complacência, cálculo político e subestimação. Muitos acreditavam que poderiam controlar Hitler. Poucos perceberam que estavam entregando o poder a alguém que não acreditava em limites. O incêndio do Reichstag marcou o ponto de não retorno. Utilizando o medo como ferramenta, o regime suspendeu direitos civis, prendeu opositores e eliminou qualquer forma de resistência organizada. Em questão de meses, a Alemanha transformou-se em um estado totalitário. A velocidade dessa transformação chocou o mundo, mas dentro do país ela foi recebida por muitos como um sinal de restauração da ordem. O nazismo buscava algo além do controle político. Ele pretendia reconstruir a identidade alemã sob uma lógica racial e militar. A propaganda tornou-se onipresente, moldando consciências desde a infância. A juventude era treinada para obedecer, lutar e acreditar. O pensamento crítico foi substituído pelo culto ao líder. Questionar deixou de ser um direito e passou a ser visto como traição. Paralelamente, o regime iniciou um vasto programa de rearmamento. Fábricas foram convertidas, estradas construídas e o exército expandido. Tudo isso violava diretamente o Tratado de Versalhes. Ainda assim, a reação internacional foi tímida. A política de apaziguamento baseava-se na crença de que as exigências alemãs eram limitadas e compreensíveis. Cada concessão, porém, apenas fortalecia a convicção de Hitler de que a força funcionava. A remilitarização da Renânia, a anexação da Áustria e a ocupação dos Sudetos foram testes. Todos passaram sem consequências reais. Enquanto o expansionismo avançava, a ideologia tornava-se mais radical. Leis raciais institucionalizaram a exclusão. A violência foi legalizada, normalizada e integrada ao funcionamento do Estado. O ódio deixou de ser discurso e tornou-se política pública. A sociedade alemã foi gradualmente condicionada a aceitar o inaceitável. O mundo observava, dividido entre o medo e a negação.
Muitos acreditavam que Hitler poderia ser contido, que suas ambições seriam satisfeitas. Poucos compreenderam que o projeto nazista não buscava equilíbrio, mas dominação. A guerra não era um risco acidental, era um objetivo. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, a Segunda Guerra Mundial não começou de forma repentina. Ela apenas se tornou impossível de ignorar. O caminho até ali havia sido pavimentado por discursos, concessões e silêncios. A ascensão de Hitler é um lembrete inquietante de que a barbárie pode se apresentar de forma organizada, racional e até legal. Aqui no Sombras da Civilização, analisamos não apenas os fatos, mas as escolhas que os tornaram possíveis. No próximo episódio, veremos como essa ideologia se transformou em ação militar devastadora, incendiando a Europa com a Blitzkrieg e mergulhando o mundo em uma guerra total. Se este episódio ajudou você a compreender como o ódio pode se tornar poder, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Porque a história não se repete por acaso. Ela retorna quando é esquecida.